E fala galera, estamos de volta com a nossa minissérie sobre a história de Lies of P. No episódio de hoje vamos falar sobre um personagem, um dos mais misteriosos e fundamentais desse jogo. Sem ela, nossa jornada nem teria começado. Estou falando da nossa fada azul, Sofia. Bora desvendar os segredos dessa enigmática guia? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faus. Aqui falamos sobre notícias, vazamentos e novidades do mundo dos games. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Agora, sem mais demora, bora pro vídeo. Sofia é filha de Valentinos e Rosa Isabelle Monad, um dos casais mais influentes de Krat. Desde pequena, herdou da mãe um dom raro, a capacidade de perceber e manipular as ondas de ergo, permitindo que ela se conectasse com a essência dos títeres. Mas, por medo e preconceito, Rosa considerava essa habilidade uma maldição, e Sofia decidiu escondê-la do mundo. Após a tragédia na casa de caridade Moná, ela foi dada como desaparecida, mas a verdade era bem diferente. Simon Manus a levou para a Abadia de Ark, uma torre isolada na Ilha dos Alquimistas. Simon Manus possuía um dom peculiar, ele conseguia escutar os pensamentos alheios, algo que se tornou um grande fardo ao longo de sua vida. Sofia, com seu poder de ouvir o ergo, era a única capaz de aliviar esse peso. O que começou com uma admiração por parte de Manus, logo virou uma obsessão doentia. Nos momentos finais, ele a chama de Minha Sofia, deixando claro o quanto sua visão dela estava distorcida. Ele a usou como uma ferramenta em seus planos. Sua alma foi separada do corpo, que permaneceu aprisionado no topo da Abadia de Ark. Enquanto isso, sua essência vagava por Krat, buscando alguém que pudesse ouvi-la. E foi assim que ela se estabeleceu no Stargazer do Hotel Krat, o local mais seguro da cidade. Durante o frenesi dos títeres, Sofia explorou o ergo de Krat até encontrar o títere criado por Gepeto. Pi foi o único capaz de ouvir sua voz e perceber a sua energia manifestada na forma de uma borboleta. Assim, ele despertou dentro do trem da oficina e seguiu seu caminho até o hotel de Krat, onde encontrou a alma de Sofia. Curiosamente, os refugiados ali do hotel não pareciam notar a sua presença. Isso levanta uma questão: será que apenas Pi conseguia vê-la? Ela teria se tornado lenda do fantasma do hotel? Sofia conseguia manipular o ergo de diversas formas. Uma delas era absorver o material acumulado por Pi para fortalecê-lo. Isso, sem querer, o aproximava do desejo distorcido de Gepeto, mas também o tornava mais forte contra os alquimistas. Guiado por ela, Pi chegou à Abadia de Ark, onde encontrou o corpo de Sofia. O que restava dela era uma forma retorcida envolta em fios de ergo. O títere de Gepeto decidiu libertá-la de seu sofrimento, absorvendo seu ergo e concedendo-lhe o descanso que ela tanto desejava. Sofia descobriu algo crucial: o ergo é a cristalização das memórias de quem morreu devido à doença da petrificação. Se memória representa o tempo vivido, então manipular o ergo significa controlar o tempo. Esse era o poder que Manus tanto desejava, mas, em vez de se submeter, Sofia usou suas habilidades para ajudar Pi, fortalecê-lo e, acima de tudo, restaurar seu tempo de vida sempre que ele morria. Assim, ela o tornou uma força imbatível. Por isso, Manus invejava o títere de Gepeto. Sofia escolheu Pi e o salvou inúmeras vezes, mas nunca tentou controlar suas decisões. Seu papel era apenas guiá-lo para que ele aceitasse o seu destino. Com o ergo de Sofia absorvido, Pi conseguiu ir até o topo da Abadia de Ark, onde enfrentou Lassaxa e, logo depois, derrotou Simon Manus, mas ainda faltava encarar o seu criador. Gepeto queria que Pi lhe entregasse seu órgão Pi, o seu coração, mas, diante da recusa, ele lançou seu títere final para arrancá-lo à força. Durante a batalha, Gepeto acabou se colocando no caminho do golpe fatal, e o ataque que deveria atingir Pi acertou o próprio Gepeto, encerrando sua busca obsessiva por Carlo. Após chorar a morte de seu criador, Pi encontrou um títere avançado vestindo o casaco de Sofia. Sem hesitar, implantou nela o ergo da amiga, repetindo o mesmo processo que o trouxe à vida. Assim, Sofia renasceu, mas agora como um títere. Esse é o desfecho conhecido como a Ascensão de Pi, mas a história de Krat está longe de terminar.
Galera, esse é sem dúvida o melhor final e o verdadeiro desfecho do jogo. Sempre achei a Fada Azul uma figura muito intrigante nas histórias do Pinóquio. Aliás, a gente vê essa referência em várias obras. No filme AI, Inteligência Artificial, por exemplo, o robô quer se tornar real e busca a sua própria Fada Azul. Até mesmo no anime Soul Eater, uma das músicas de encerramento, Paper Moon, faz alusão à Fada Azul e também ao Mágico de Oz. Agora eu quero saber de vocês, o que acharam desse final? Foi o melhor possível ou esperavam algo diferente? Comenta aqui embaixo. E assim finalizamos a primeira parte da nossa série, agora já temos um bom entendimento sobre a lore do jogo e seus personagens mais importantes. Mas, antes de sair, me ajuda com um like, a inscrição ou um comentário, né? Estamos trabalhando para chegar aos primeiros 1000 inscritos aqui no canal, e cada apoio de vocês faz muita diferença. Se puder compartilhar com os amigos, vou ficar mega agradecido. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e falou!